Ah. 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 É isso aí. Boa noite. Tudo bem? Quem tiver por aí já dá aquele salve, já dá aquele oi. Pra gente saber. Isso aí. Boa noite. Ih, tudo bem? Quem tiver por aí já dá aquele salve, já dá aquele oi. Tá retornando pra gente saber. Isso aí. Boa noite. Ih, Alan. Ih, tudo bem? Quem tiver por aí já dá aquele salve, já dá aquele oi. Talvez Tá retornando. se for aqui no meu, eu tirei. Pra gente saber. Isso aí. Boa noite. Ih, Alan. Ih, tudo bem? Quem tiver por aí já dá aquele salve, já dá aquele oi. Ainda tá Tá se ouvindo? retornando. Aqui no meu, eu tirei. Ó, descobri que era no meu porque o meu YouTube tava aberto aqui. A culpa é minha. A culpa é minha. Ok. Ó, a culpa era minha, gente. Ó o Milton o aí já Felipe mandando aí. aquele alô. E aí, Newton, tudo bem? Como é que você está nessa noite de quarta-feira? Deixa eu ver se eu aumento essa luz aqui. Eu tô com tão pouca luz. Deixa eu ver como é que aumenta. 168 graus aqui no Rio, tá fazendo no mínimo. Nossa, tá muito calor, meu. Eu tô agoniada com o calor também. Tá foda, viu? Ó o Felipe. E aí, Cara, o Felipe tá de camisa, velho. Não acredito, velho. Deve estar uns 800 graus. Ah, entendi. Porque tá de camisa. Ah, tá. O Felipe, tô achando ruim tu entrar de camisa. Calor. Não, agora eu tô vendo a camisa do Flamengo, a camisa do Céu. Agora eu entendi. É que eu tô. Entendi. Caralho, bicho, agora eu tô gravando live pra um canal de Flamengo que eu escrevo. Aí eu tô com 200. Aqui atrás tem uma porrada, tem umas aqui, aí eu fico variando. Aê. E o Flamengo acabou de ganhar também, por 5-0. Caralho, que legal. Saiu flamenguista de tudo quanto é lugar aqui também na cidade. Do caramba. Flamenguista. Tu mora onde mesmo, Alanzinho? Miguel Pereira. Miguel Pereira. Newton, tudo bem? Tá escutando a gente bem aí, Newton? O som tá legal, tá de boíssima. No começo, cara, aqui no aí. Discord não tá aparecendo o Newton pra mim, não. Tá aparecendo só vocês três. Não, mas ele tá o Newton tá no chat do YouTube. Ah, muito calor aqui no interior de São Paulo, o Newton falou. Bom que agora começou a chover. O chuva é bom, né? Aqui também tá chovendo, só que às vezes com chuva cai a internet de todo mundo. A chuva é alegria, bom demais. Só alegria. Quarta-feira é noite de BPM. Voltamos, né? Depois de algumas semanas. Aí quem tiver ventilador, liga, gente. Pelo amor de Deus, não se policia não, porque eu tô com o ventilador em cima de mim aqui. Tô só o calor mesmo da bacurinha, então não tem como não, galera. Né, Marcos, como é que tá o calor aí? Abre essa janela aí, pô. Eu não vou ligar o ventilador porque o calor ele faz eu ficar mais sensual. Eu sabia que ele tava esperando esse elogio. Ele tá viciado nos seus elogios, Felipe. Não, ele pede, ele faz isso, ele pede. Ô, Newton, deixa a bola quicando na quadra. Eu tô acompanhando Severança, inclusive sexta-feira sempre tá tendo programa, tá? Só tu ficar de olho no canal, ativar as notificações aí que eu tô comentando. O último eu comentei com a Chloe, que eu fiquei 1 hora gravando, 1 hora e pouco, e meu som foi pro vinagre. Aí eu pedi socorro pra nossa companheira aí, ela veio socorrer, hein, com aquela voz de veludo dela lá do Rio de Janeiro. Trocar essas ideias aí. A Chloe é top da balada, tem que fazer gente. conteúdo, velho. Mas ela tem que fazer conteúdo. Cara. Mas ela não quer. Assim, pode ser off, sabe? Só aquela off, a voz off, cara, ela tem uma voz... É a SMR, né? É muito boa, bom. Velho, muito boa. Mas ela também é do Rio? O sotaque, né, meu? O sotaque é... Aí tem o Douglas. O Rio tá dominando o Masmorra, né? Rio de Janeiro é tudo, né, cara? Aqui tá empatado, 2-2. Eu falo Rio de Janeiro é tudo, aí tem gente... Estou falando, estamos brincando aqui, porque Alan, Rio de Janeiro, Felipe, Rio de Janeiro, Douglas, Rio de Janeiro, Chloe, Rio de Janeiro, né? Nós aqui do Guarujá, né? Somos litoral de São Paulo. Tudo praiano. Tudo praiano, ó. O Felipe tava falando lá no WhatsApp que tu é maior fã do Neymar, Marcos. Fala assim, nossa, que tu tá assistindo as paradas, chorou e o caraca com o retorno do Neymar. Chorou. Ele e o Jorge Igor, Não, veja bem. Eu sou corintiano, né? E
E, portanto, eu não torço pro Santos. Então, eu tô muito feliz que aquele traste tá no Santos, porque, né? Meu paizinho, né, cara, que eu perdi meu pai maravilhoso, velhinho, né? Ele assistiu o jogo do Santos, que a nossa família que é tudo santista, né, meu? Aí ele assistiu o jogo com um bonequinho do lado assim, sabe? Bem velhinho, o bonequinho do lado dele assistindo futebol. O meu irmão fica assistindo o jogo na TV e o radinho na orelha, meu. O radinho pequenininho na orelha. Ele fala que é mais legal que no radinho, Tá é bom, mais então, rápido né? o lance, entendeu? Não tem delay, sei lá. Isso é. Aí, meu, Olha, eu fico tonto com aquilo. enquanto eu trabalhava na prefeitura de Santos, eu tive, assim, alguns vislumbres meio diretos ou indiretos das atitudes do Neymar. E aí não dá, não, viu? Desculpe. É, a gente é daqui, né? A gente lembra do Realmente. Neymar desde que ele começou a carreira dele, né? E tal. Mas é isso aí, né, gente? Vamos começando aqui devagarinho pra gente poder, né, adiantar nossos lances. Se você tá aqui, primeiramente, obrigada por você estar prestigiando o nosso conteúdo. Lembre-se de dar o like na live, tá? E faz que nem o Newton que tá aqui. O Vinícius, boa noite, tudo bem? Comente aqui no chat, sabe? Pra que, né, gere engajamento. Compartilhe a live nas suas redes sociais, se for possível, que a gente agradece bastante. E hoje o bate-papo aqui é sempre assim, amenidades, né? A gente gosta de nos aproximar dos leitores, dos ouvintes, e também recomendar coisas, né? E tal, bater papo, né? Então, normalmente a gente faz assim, né? Cada um recomenda alguma coisa e tal, e todos comentam. Quem não tem que recomendar, só quer papear, pode papear, não tem problema. É o nosso espaço de interação mesmo, né? Mas eu quero aproveitar aqui que o Felipe veio aqui e perguntar, Felipe, você tem assistido alguma coisa legal? Você gostaria de mencionar alguma coisa interessante? Ou um tópico aí que você gostaria de dividir aqui com a gente, aqui com os nossos leitores, ouvintes? Cara, então, o ano passado foi um pouco pegado pra caramba. E aí, comecinho desse ano, eu resolvi começar a rever algumas coisas que há muito tempo eu não revia, né? Eu tinha uma tradição praticamente anual de sempre tentar ver pelo menos os 2 primeiros filmes da trilogia Poderoso Chefão, né? Só que há muito tempo eu não fazia isso, porque não são filmes exatamente pequenos, né? Vocês gostam de ficar revendo a série de filmes do Senhor dos Anéis, você sabe bem como é que é isso, né? Você tem que separar um bom tempo para poder fazer essa gracinha, né? Mas aí, no começo desse ano, eu resolvi... Na verdade, no final do ano passado, eu revi uma série da Paramount que é muito legal, chamada The Offer. Eu até escrevi sobre ela no Cine Alerta. Eu acho que eu cheguei a comentar por aqui. Que ela é uma série ficcional muito parecida com a galhofagem que fizeram lá no Zé do Caixão do Space, do Matheus Nastergaelli. E ela mostra os bastidores, baseada no livro do Albert Rudd, né, o Al Rudd, que é o produtor do primeiro Poderoso Chefão. E aí mostra, tem atores fazendo, né, o Francis Ford Coppola, o próprio Al Rudd, né, o Al Rudd é o Senhor Fantástico acho que é Miles Teller, enfim, o menino do Whiplash. Ele faz o Al Rudd, né? E tem a Juno Tempo. É uma série muito divertida, cara. Assim, não tente achar uma grande dramaticidade, não é esse tipo de série, é uma série bem trecheira mesmo, mas acho super divertida. E aí, como eu revi a série, me deu muita vontade de rever os filmes. E eu revi o primeiro, já até escrevi, fiz um texto enorme, mais de 10 mil palavras. E aí eu peguei e vi meio que em sequência. Primeiro, a parte 2, né? Poderoso Chefão parte 2. Botei dublado porque eu nunca tinha visto esse filme dublado. Acho que eu já tinha visto o Poderoso Chefão dublado, mas esse não. E fiquei impressionado que toda a parte da Sicília, que inclusive tá no livro do Mário Puzo, cara, praticamente não se fala inglês. E como não se fala inglês, a parte dublada não dubla isso. Ela só dubla as partes em inglês. É mó doideira. Tem uma ou duas frases do De Niro em inglês. E o De Niro também não sabia falar siciliano direito. Então, tipo, meu irmão, foi muita luta pra poder fazer. E aí, depois, cara, disso, eu resolvi ver uma versão chamada The Godfather Novel for Television, que é uma minissérie. Ela foi lançada, na verdade, em 4 capítulos, mas eu vi o compilado todo, que são 7 horas de filme. Caraca. E ela conta a história de maneira cronológica.
Então, assim, óbvio, tem gente que vai achar que é uma merda, não sei o quê. Eu achei uma parada sensacional, apesar de que tem muita gente que teoriza, tem umas teorias meio doidas sobre a série, porque, enfim. Então ela começa em 1901, que é quando o Vito Andolini sofre lá aquele ataque, né? A mãe dele o pai, no enterro do pai, o irmão mais velho dele é morto, o Paolo, depois a mãe dele é morta, porque ela pede pro Dom Tito, que é o vilão lá de Corleone, não matar o Vito, e aí ele vai pra América, e aí logo depois é o De Niro já fazendo o Vitor Corleone, antes de virar bandido, depois ele virando bandido, depois toda a parte do Poderoso Chefão 1, e aí a parte do Poderoso Chefão 2 a partir do momento de Nevada, sem, obviamente, os flashbacks, né? E além disso, eles ainda colocam algumas cenas excluídas. Por isso que tem mais ou menos 7 horas de duração. Tem cenas, por exemplo, do Genco abandando o Consigliere, né? Pedindo no aniversário da Connie, o Tom Hagen recebe uma ligação, ele ouve que o Consigliere vai morrer, né? Por acaso, quem recebe a ligação é o Tom Hagen, que acaba se tornando o Consigliere do Dom, né? No lugar dele, né? Do próprio Gianco. E aí, quando o Marlon Brando vai, ele tem a primeira interação cronológica com o Michael. E fala pra ele, pergunta pra ele o que são aquelas medalhinhas, e ele fala: são medalhas por bravura, assim, bravura pelo quê? Você tá lutando por gente que não é a sua? Tipo, a ideia de nacionalismo do Vito é diferente, né? A ideia dele é: você vai lutar pelos seus, que são as pessoas da sua família. E aí, quando o Genco vai conversar com o Vito faz questão de levar cada um dos filhos, inclusive o Michael, com quem ele não se dava muito bem, e também o Johnny Fontaine. E o Genco ignora absolutamente todos eles e pergunta pro Vito. Pede pro Vito para ficar com ele, porque ele acredita, né, nos seus delírios de câncer, né, de seus últimos momentos. Ele acredita que se o padrinho estiver com ele vai conseguir enganar a morte. Olha. E não vai morrer. E aí os filhos saem, né? E fica só o Vito e o Genco ali conversando, e você compreende que o Genco morreu, por acaso, ao mesmo hospital onde o próprio Vito ficaria, né? Depois do tiro lá do Turco Soloso. Então, cara, é muito doido. E tem muita gente que vê essa Novel for Television e acredita que tem uma mudança de ordem de filiação dos filhos do Dom. No livro, e no filme meio que deixa claro isso, o filho primogênito, né, o primeiro filho, é o Sonny Corleone, aí depois, pela ordem, é Fredo, Michael e a Constanza, que é a Connie. Só que na ordem cronológica, o primeiro filho que tem uma menção de fato é o Fredo. Olha. Que é quando ele está doente, ele tá com a mãe dele bota até umas sanguessugas na barriga dele porque ele está com pneumonia. E só depois é que tem uma menção do Sonny chorando em cima do tapete que o Clemenza e o Vito levam pra casa. Aí, por conta dessa menção e da ordem cronológica ser estabelecida, muita gente achava que o Fredo era o filho mais velho, quando nunca foi. Sempre foi o Sonny, né? Uhum. Só que, cara, é muito doido, cara. E o foda do Poderoso Chefão aqui... Essa remontagem em ordem cronológica do filme funciona bem. Cara, eu acho que funciona muito bem, entre outras coisas, porque ela consegue colocar cenas que foram filmadas e excluídas dentro do escopo. E, pô, cara, é muito doido. E você se apega a vários detalhes que eu, pelo menos, nunca tinha notado. Mas, cara, Poderoso Chefão é um negócio tão grandioso, tem tanta história de bastidor que daria pra você escrever um livro muito facilmente, falando só dos bastidores dele, de diferenças que tem entre o romance, né, e os 2 primeiros filmes, pelo menos. Eu, ao contrário da maioria das pessoas, eu não acho o terceiro filme ruim. Eu gosto muito do último corte que fizeram do terceiro filme, o Coda. Mas eu acho que o corte de cinema também é legal. É evidente que, assim, a participação da Sofia Coppola compromete muito, porque ela não era boa atriz de fato.
Mas, cara, é muito doido, e é muito doido como você vai vendo que o Mário Puzo e o Francis Ford Coppola, eles vão colocando vários elementos, assim, várias pistazinhas, né? Por exemplo, quando o Vito volta a Sicília já com os filhos, o Sonny, ele fica brincando de bater no Dom Tomasino, que é o amigo do Vito que leva o tiro na Sicília, e no primeiro filme ele aparece de bengala. Né? Então, assim, ele apareceu de bengala já velho, na Sicília ele leva um tiro e fica daquele jeito. O Sonny faz a brincadeira de socar. Na cena de flashback, lá no final, nesse corte de Novel for Television, foi a única cena de flashback, entre aspas, que foi deixado no lugar onde o Coppola colocou lá na cena de cinema. O Sonny, ele faz a mesma coisa, ele senta na cabeceira da mesa quando tá esperando o pai e começa a brincar de bater no Fredo, e o Fredo fica assim meio sem jeito. Então, assim, tu percebe que o Sonny tem uma tendência a ser agressivo desde de muito cedo, tá ligado? Ele vai colocando essas pistazinhas. Cara, é sensacional, vale muito a pena ver. E você vai ver, obviamente, né? Atuações muito boas da Talia Shire, que normalmente o pessoal não lembra muito, mas é muito boa, da Diane Keaton, do Al Pacino, do De Niro, do Marlon Brando, do Robert Duvall, do John Cazale, que é o Fredo, que é meu irmão, esse moleque, ele fez, sei lá, 4 ou 5 filmes, e todos são filmes sensacionais. É Deer Hunter, Poderoso Chefão 1 e 2, Dia de Cão. Ele é muito fodido, ele era muito bom ator, e pouca gente lembra. E o Robert Duvall também, né, que é um imortal do cinema. Poderoso Chefão é foda, cara. É um clássico atemporal em todas as suas versões. Inclusive no livro. O livro é maravilhoso. Adoro, o livro é ótimo, muito bom. Ah, legal, pô. Eu não conheço, não, na verdade. Tô bem curiosa pra poder assistir, pô. Nunca tinha ouvido falar, não, meu. Que, pô, saiu como minissérie, tu falou, né? Sim. Depois foram 7 horas de duração. Depois se quiser, eu te disponibilizo, que eu salvei. É um pouco pesado, tem uns 16 gigas. Mas, enfim. E depois lançaram uma versão com os 3 filmes, que aí eu já acho meio bola cagada. E a versão também que eu peguei não tem uma qualidade boa, mas essa tá em HD, tá bonitinho. Ah, tá legal. muito boa, cara. Ah, muito bom. Eu tô bem curiosa. Eu gosto muito. Tô sempre reassistindo. Aliás, pra quem quer assistir, né? O pessoal quase não fala desse stream, é um stream gratuito, né? No Mercado Livre, cara. Mercado Play. Eles têm Poderoso Chefão. Aliás, tem uma parte de série gratuita lá. É meio assim, quase ninguém lembra que existe e é grátis, né? É na faixa, né? E tal, né? Uma diversão pro pobre aí que quebra um galho, né? Ah, muito bom, muito bom. Não sei se o Marcos vai querer falar um pouco sobre isso agora, né? Mas nós assistimos os 2 filmes, assim, vamos colocar assim, que o pessoal tá comentando do Ralph Fiennes, o Conclave e também o The Return. Tu quer falar um pouquinho sobre o Conclave, Marcos? Depois a gente comenta um pouco sobre The Return também. O Alan também, se quiser interagir ou falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Qualquer momento. Eu quero sim. Eu tava um tanto quanto ansioso, porque eu gostei demais do filme do Nada de Novo no Front, essa última versão, que é do diretor Eduard Berger. E esse, o Conclave, é o filme novo dele. Então, como eu tinha gostado muito desse filme, e acho que, na verdade, muita gente gostou dessa versão, é uma coisa até interessante. Como ele já tinha, esse filme do Nada de Novo no Front, já tinha tido 2 versões, uma delas que é a dos anos 30, é um clássico do cinema. Enfim, a gente não achava que será que ia ser tão bom? E foi. Na verdade, ele chega a ser um filme até, em certos aspectos, até superior ao filme dos anos 30. Então a gente fala, pô, esse diretor aí, esse cara é um animal, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E eu achei esse filme novo dele, o Conclave, surpreendente. Primeiro porque ele é muito diferente do filme que ele fez antes, assim, não tem absolutamente nada a ver. Então dá pra ver que o cara, ele transita entre gêneros, assim, muito bem, né? E basicamente é uma história do seguinte, a história, obviamente, o nome já diz, é um conclave. O Papa morre, né? E ele meio que deixa a responsabilidade de comandar o conclave que vai escolher o novo Papa para um cardeal que é vivido pelo Ralph Fiennes. Só que aí o que acontece? O filme tem 2 coisas que são muito interessantes. Uma que é muito pé no chão, que ele mostra toda a ritualística que é
o velório, todo o ritual de quando você vai encomendar o corpo do Papa, depois toda a ritualística e toda, digamos assim, burocracia para a criação do conclave, tudo isso é feito de maneira muito precisa. Ao mesmo tempo, o filme, ele é ao mesmo tempo que ele tem esse olhar muito cuidadoso para esses detalhes relacionados com a liturgia do conclave, ele também aproveita para criar uma história de suspense. Porque esse cardeal, isso não é spoiler, isso aí é logo no começo, ele aos poucos vai percebendo que existe uma espécie de conspiração para encobrir certas coisas que poderiam impedir um dos candidatos, inclusive o candidato que está mais cotado a ganhar, né, de poder ser o novo Papa, por uma série de razões que estão ocultas ali. E aí o filme vai jogando com essa coisa, ele vira até uma espécie de brincadeira até de bem versus o mal, né? De certa maneira, ou de um cara que é movido pela ética tentando impedir alguém que não tem limite ético nenhum de chegar no poder. E aí o filme joga também com isso e com essa espécie. E ele vai tendo muitos elementos de suspense, bem construído, inclusive. Então eu achei bacana por esses dois lados, assim. É uma chance do Ralph Fiennes brilhar, ele tá muitíssimo bem. Como essa figura que ao mesmo tempo ele é um cara muito meticuloso, ele é um sujeito que conhece todos os trâmites ali do Vaticano, todos os trâmites, ele conhece todo mundo, ele sabe os segredinhos de cada um, o que cada cardeal aprontou, o que o cara esconde, ele conhece as facções que tem lá dentro, os caras que são mais à direita, os caras que são mais progressistas, e ele vai tentando gerenciar tudo isso aí e ao mesmo tempo desmascarar essa conspiração que existe ali. Então, um filme que eu achei bem, bem bacana mesmo, assim. Talvez ele não tenha o impacto dramático que o filme anterior do Edward Berger teve, que é o Nada de Novo no Front, né? Mas ele ainda assim é um filme assim que, dentro do que ele se propõe, para mim, ele faz muitíssimo bem. Ah, legal. O Felipe chegou a assistir, Felipe, não? Não, sabe por que eu não vi? Eu fiquei muito triste, porque me disseram que não tem, na hora do anúncio do Papa, a Ilse Stefarini lá, falando no teto dos lugares com muita fumaça e... Aí eu falei, não vou querer, cara. Fiquei triste por conta disso, mas tá na lista, tá na lista. Ah, eu adorei. Ele é um filme belíssimo, né? E assim, o Ralph Fiennes, ele é um camaleão, né, gente? Porque eu acho ele um ator maravilhoso mesmo, assim. A Isabella Rossellini, ela tá até indicada a melhor atriz, né? Porque ela faz um papel de uma freira nesse filme, não tem um papel importante até. Só que é muito... pouquíssima metragem, é pouquíssima coisa. Então, é até um pouco estranho pra mim essa indicação, que eu até vi outros filmes dela, acho que ela tem até filmes melhores, sabe? Mas nesse caso aqui, ela aparece, obviamente, tem outros atores legais, mas o filme, ele é muito... Eu até falei pro Marcos que eu achei o filme, assim, muito burocrático, né? Como é que eu posso explicar? No sentido de... não tem muitas imaginações, assim, tem belíssimas cenas, tem uma cena famosa que o pessoal compartilha, que é de uma explosão, né? E tal. Aí você conhece todo aquele processo, né? E óbvio, né? Pra quem assistiu os Borgias, né? Como é que é tudo uma trama política e tal. Na verdade, tem um cara lá que é um fascistoide e tal, que é justamente o cara que é italiano, o cardeal italiano. Vai ter uma grande surpresa, que vai ter um cardeal que é de... Meu Deus, não é de Gaza, ele é de... De onde ele é? Cabul, isso, é um cardeal de Cabul, né? Que é muito interessante essas reviravoltas, assim, até pra quem não gosta, não se interessa por filmes que tem esse viés um tanto quanto religioso, né? Que é meio assim, uma história do bem contra o mal, né? Então, olha, é um filme muito legal, assim, quem não se arriscou a assistir por algum motivo, eu acho que tá perdendo uma boa oportunidade, porque é um belo filme mesmo, sabe? Sim. Pra pessoa conhecer. Mundo afora, ela tá até comentando essa coisa da papagaiada que são esses rituais, e eu concordo com ela que é interessante. No final das contas, toda essa ritualística, ela é ligada a uma tradição que no final das contas ela é vazia até certo ponto, e ela encobre o que na verdade é uma disputa política de poder e de um puxando o tapete do outro, se puder. Então é Isso. interessante, né? É isso mesmo.
Falou tudo, é uma grande papagaiada, mas é uma papagaiada de uma religião que ainda tem muitos adeptos, né, bem ou mal, né? Então acaba sendo muito convencional, né? E a gente sabe os escândalos da igreja e tal. Isso também não fica fora dos diálogos dos personagens, né? Tem até aquele filme que é tão legal, Dois Papas, né? Que é da Netflix, e eu achei muito interessante também, que fala do Bergoglio, né? Inclusive. Tem o Stanley Tucci também, ele tá bem, né? Tem o Stanley Tucci, que tá sempre muito bem, né? E tá, vale a pena, gente. É um filme interessantíssimo, belíssimo. E, poxa, eu salvei a semana, porque aí a gente foi assistir o Conclave e depois a gente foi assistir The Return, que é a história do Odisseu, né? O retorno de Odisseu a Ítaca, né? Eu tava dando uma olhada aqui, saí procurando, Marcos, e é interessante, né? É a quantidade absurda de filmes. Tem mais de 35 adaptações dessa história do Odisseu. Da Odisseia, né, gente? Né, o que foi? Deu uma risada aí, o que foi? Não Foi o Felipe que riu, Não, então. Não fui eu, mas é isso mesmo. Caraca, é uma história muito contada, cara. Ah, tá. Sim. Eu acho até que porque eu tem um falei errado, diretor. né? Na hora eu falei, meu Deus, a mulher Não, tá não. louca. Não, foi não. O número de adaptações que essa história tem é homérico. Opa. Oh, não, mas eu tava vendo Eu aqui acho, que inclusive, a primeira... eu acho até que tem um diretor grande aí que tava pra poder fazer uma versão. O Não sei se era o Christopher Nolan, se é o Nolan, Egg. É o Nolan. que quer fazer... Verdade. todo mundo faz um... Assim, ó, tem desde 1905, gente, até agora essa recente que é de 2024. Passando Prefiro com a George por Clooney. várias versões, A né, do George Marcos? Clooney. Italiana, tem a minissérie italiana, tem aquela versão que eu amo, gente, tá no canal, que é do Armand Assante, que ela é muito gostosa também, muito de assistir. Sim. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria só comentar aqui, aproveitar que é justamente esse o retorno, né? É The Return, é o retorno realmente de Odisseu a Ítaca, e mais do que isso, o retorno de Odisseu a ser um homem íntegro, né? Porque, bom, o que eu posso falar logo de início para vocês aqui? Tô vendo que tá dando umas travadas na nossa live, viu, gente? Mas é a nossa internet que tá um pouco instável. Eu acho que o áudio não falha, mas o vídeo fica dando umas enroscadas, né? É normal isso aí, viu, gente? Mas esse filme aí, que é do Uberto Pasolini, que não é parente do Pasolini lá, o cineasta lá que foi assassinado, né? Do Sodoma e Gomorra, né? Como é que é? 320 dias de Sodoma, né? Saló, 120 dias Saló. de Sodoma. Me Aumentou bananei aí. bastante Você tempo. sabe do que eu tô falando. Tem até podcast. Recomendo, ele é bem antigo, por sinal. Mas assim, é uma abordagem do The Return, gente, muito interessante. Eu acho que eu falando aqui não estrago de nenhuma maneira, porque primeiro que é uma história muito conhecida. Pelo amor de Deus, se você não conhece a história do Odisseu, ou aquele segmento dele de Ítaca, né? É uma história muito... Porra, gente, é a Odisseia, né? Aí, a abordagem que eles dão nesse filme é uma abordagem não fantasiosa. É um olhar de um cara com um estresse pós-traumático de guerra, entendeu? E ele tentando... E isso... Olha, eu fiquei muito fascinada pelo filme. Sei que o filme meio... Foram opiniões mistas, assim, mas eu fiquei muito fascinada por tudo no filme. Pela atuação do Ralph Fiennes, que é fantástica, de vários atores, mas também, obviamente, Qual é o nome dela mesmo, Marcos? Sempre esqueço. Juliette Binoche. Juliette Binoche, que, aliás, vai ser a juíza aí de Cannes, né? Negócio assim, né? Mas a maneira como tem a abordagem, talvez não tenha... Algumas pessoas não tenham gostado, porque a pessoa gosta muito de fantasia, né? E eu também gosto. Eu gosto de fantasia, eu gosto quando aparecem os deuses, eu gosto daquelas cenas assim, parece um cara com um olho no meio da testa, um olho só e tal. Parece o cara entrando no inferno, né? Em Hades, na verdade. Mas aqui é uma abordagem interessante porque ela é realista, né? Um homem destroçado, retornando para casa, sem coragem de encarar as pessoas, porque ele foi embora com muitos guerreiros, muitos homens, pais e tal, e famílias enlutadas que ficaram numa ilha jogadas às traças, com aquele monte de caras tentando casar com a rainha, né? Então é muito legal, gente, como o filme mostra essa coisa do corpo do Ralph Fiennes, né? Acho que você vai querer falar um pouco também, Marcos, Felipe e Alan, que se assistiram
podem comentar também, mas ele corporalmente, porque o Ralph Fiennes é um cara, visivelmente um cara forte, né? Mas ele faz o cara ao quebrado, né? O pessoal tava até linkando com as artes de um pintor chamado José de Ribera, que tem algumas artes de alguns quadros dele que lembram muito algumas imagens do filme, sabe? Aquele corpo velho, porque é um homem. O Ralph Fiennes é um cara já com uma certa idade, né? Mas faz um cara assim com aquele corpo, né, meio emagrecido, meio... Não, vamos colocar assim, não é aquele homem forte, né, cheio de massa muscular. Dá pra ver que ele é um cara forte, mas, né, já foi como alguém que já foi um guerreiro, né? E essa trajetória toda dele no filme, gente, é muito interessante da gente assistir, porque é uma coisa sem pressa, né? Eu sei que tem gente que não gostou disso também, achou que o filme é lento. Eu não achei nada lento. Achei interessante acompanhar esse homem tentando de alguma maneira voltar a se sentir humano e tentar tipo assim, a segunda odisseia dele para tentar, desde o momento em que ele aparece naquela praia, né, caído, jogado, ao momento que ele vai ter que encarar a esposa dele, né, Marcos? Fala aí, que eu sei que tu tem outras referências também, se quiser falar. Sim, das adaptações que tem várias, né, da Odisseia, as duas que moram mais no meu coração são aquela que é o Kirk Douglas, ele é o Odisseu, né, Ulisses, que é do Mário Bava, né, co-dirigido pelo Mário Bava, se eu não me engano, que eu assisti aquilo na infância, eu ficava fascinado, e eu também gosto daquela minissérie italiana em 8 capítulos, La Odisseia, que para mim é a melhor versão de todas. Mas eu gostei demais dessa abordagem, como você mesma falou. Ela retira a parte da aventura, que é todo esse período da Guerra de Troia, que normalmente, que na verdade não é abordado exatamente na Odisseia, né? A Guerra de Troia é abordado na Ilíada. Depois esse caminho todo, esses 20 anos que o Odisseu ele vai ficar na ilha de Circe, vai ficar na ilha de Egito, como você falou, vai enfrentar o Ciclope, vai enfrentar monstros e blá, 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 vai parar na ilha da Nausicaa para recuperar a memória. Todo esse pedaço é cortado. Aquela parte da Calypso, né? Isso. Que não é da Joelma, né? É aquela outra Calypso. Ele não vai dançar Calypso, né? E tal. Mas realmente ele é um cara que volta depois de 20 anos. O filho o detesta. A esposa tá magoada com ele porque ou ele morreu, ele abandonou, ele não sabe. Tem inclusive os boatos chegando pelo mar nesse filme aí de que ele tá vivendo com outra mulher na ilha, que seria a Calypso. Então a mulher também, a esposa dele já tá meio assim, eu tô aqui fazendo aqui a minha tapeçaria, desfazendo toda a noite para enganar os caras que estão querendo me obrigar a casar, enquanto ele tá vivendo com outra mulher numa ilha, aquele safado, né? Ao mesmo tempo ele foi pra guerra, voltou sem nada, perdeu todos os amigos, perdeu todos os companheiros, perdeu 20 anos da vida dele, não ganhou voltou com a roupa do corpo, né? Então, realmente, ele precisa o filme trabalha esse arco em que esse cara tem que reencontrar quem ele é e tem que reatar os laços dele com a esposa e com o filho. E como é que é esse processo? Então é bem interessante, é uma abordagem bacana. Tem uma cena de partir o coração, assim, só pra quem tem coração forte, né? Porque tem aquele negócio, né, que primeiro ele é acolhido por um cara ali que é um dos escravos dele, né? Só que o cara não reconhece ele, né? E começa a tratar dele, ele tá ferido, tá desidratado, né? E aí os caras estão na fogueira contando as histórias de como é que foi a entrada em Troia, né? E tal, e como se ele fosse uma lenda, como se aquilo fosse incrível, né? E é interessante que esse filme, ele tem essa abordagem que é esse olhar crítico pra guerra, né? E pra esse coisa do heroísmo, né? Das lendas que são criadas. Ele fala assim, ele fala assim que eles fizeram um cavalo de Troia, só que ele fala o que ele viu em Troia, né? De ele ter visto uma cidade cheia de problemas, gente passando fome e tal. Uma cidade também alquebrada, né? Então, tipo assim, Troia é incendiada, né? Então ele olha para tudo aquilo de maneira com pesar, né? Porque ele sabe que é terrível o que eles fizeram, né? Que tipo a guerra não traz nada de bom, né, gente? A gente que acompanha aqui, as notícias, filmes, etc., a gente vê que a guerra só traz
terror, né? E morte. Então, eu gosto dessa abordagem, que não é aquela abordagem capa-espada heróica. Apesar que sim, vai ter um finale famoso, né? Que pra quem conhece a história, eu não vou falar, mas se você conhece como o que o Odisseu faz quando ele entra no palácio, vai ter aquela cena, e a cena lindíssima. Alan, não sei se tu chegou a assistir, já ouviu falar, tu conhece a Odisseia, né? Tu lembra um pouco de alguns filmes da Odisseia? Sim. Inclusive, como eu falei, a minha versão preferida é E aí, meu irmão, cadê você? Mas pra mim é a melhor versão da Odisseia. Quem que será que é o Odisseu? É o cara que começa a cantar o George Clooney. O George Clooney. Ele é o Everett Ulysses, o nome dele. Aliás, esse filme tem uma trilha sonora maravilhosa. Sim. Eu tava com vontade de ver, mas toda vez que vocês estão falando sobre filmes que estão no cinema, eu fico triste e cabisbaixo, porque eu moro longe de qualquer cinema, então eu nunca tenho oportunidade de ver nada no cinema. A gente viu na base do Torrent Galaxy, entendeu? Já tá aí faz tempo. Tá, mas aí... Então, os dois, tanto o Conclave como o The Return, gente, né? Não precisam se preocupar aí pro cinema, não. Cinema. É um belíssimo filme, até pra você ver. Na verdade, eu até gostaria de ter assistido no cinema, porque ele é de uma beleza, né, Marcos? Ele é econômico, não tem exageros, mas ele é... As primeiras cenas, assim, porque a locação, o local onde eles estão, é lindo, aquele mar bravio, né? E tal, e o Telêmaco, assim, olhando, assim, pro mar, né? Porque ele tá sendo humilhado todos os dias pelos caras que querem casar com a mãe dele, né? Que querem lugar, né? Então, e tem outra abordagem, até a questão... eu até falei pro Marcos que a atriz que faz a mãe do Odisseu, né? Porque na tragédia, né? Porque é uma tragédia, né? Na tragédia, essa mulher que faz a sogra da Penélope, ela entra no mar, né? Ela entra no mar e se mata. Mas aqui, ela não. Isso não acontece. Então é interessante que vai ter outros... Molina. Oi? A atriz é Ângela Molina. Ângela Molina, que é uma cantora, gente. Procurem imagens dessa mulher. Aqui ela tá uma senhora idosa e tal. Mas que impressionante, que figura impressionante, que atuação incrível. Mas é muito interessante. É uma versão diferente dessa história da Odisseia, né? O Alan até acabou de trazer, que legal aqui, né? E aí, irmão, cadê você, né? Gostei disso, né? Muito boa. O Marcos falou que tem uma versão em HQ também, que diz que é sci-fi também. Olha, eu tô louca pra ler. O Georges Pichard e o Jacques Lob, 2 quadrinistas franceses, eles fizeram um quadrinho chamado Ulisses. É uma versão erótica e em ficção científica da Odisseia. É óbvio. Legal, gente. Deve ter lá na mansão do CRG, né? Ô Marcos, aumenta só um pouquinho o ganho do teu áudio aí, que eu não sei se é pra todo mundo, mas pra mim continua um pouquinho baixinho o teu áudio, viu? Aumenta. O Ralph Fiennes está nos 2 filmes? Oi? O Ralph Fiennes está nesses dois filmes? Não, ele é o protagonista dos 2 filmes. Se tu assistir, Alan, tu vai ver que coisa impressionante. Claro que ele é um ator incrível, né? Vamos até lembrar que ele já atuou com a Isabelle Adjani num filme de muito sucesso, né? Que é aquele Paciente Inglês, né? Que saía em tudo quanto é coleção. Juliette Binoche, desculpa. Paciente Inglês que saía até naquela coleção da Folha, sabe? Aqueles VHS da Folha. Eu tinha o Paciente Inglês, né? Eu fico confundindo as atrizes, né? Mas é isso mesmo, gente. Mas é um filmaço. Tu vai gostar porque tu vai ver como o cara é camaleão, cara. É muito diferente a atuação dele, que faz um cardeal no Conclave, né? Tentando lidar com aquele monte de ego. Tu tá soprando muito no microfone, Felipe. Perdão. Só pra te avisar. Não tá mudo não, viu? Vou mutar. Mas assim... basicamente assim, um cara que é um camaleão. Tu vai gostar bastante. Quem não assistiu, gente, pode assistir que vocês vão gostar, com toda certeza, viu? Né? Mas é isso. Alan, quer falar alguma coisa? Diga. Eu tô aqui pensando e achando engraçado, porque, como eu falei antes de começar a gravar, eu assisti um monte de coisa nova, mais ou menos, e revi algumas coisas, né? E um dos filmes que eu revi, por coincidência, foi o Estranhos Prazeres, aquele Strange Days, que é com o Ralph Fiennes, né? Pode escrever da teinha na cabeça? Do negocinho na cabeça? Exatamente. Puta, tu lembra desse, Felipe? Felipe deve ter resenha. No mínimo deve ter resenha. Caramba. O filme se passa muito tempo.
no futuro que ele é de 95, ele se passa no futuro de 1999, na virada do milênio. Oh, meu E a Deus. tecnologia que os caras já tinham era basicamente a tecnologia do Cyberpunk 2077, né? Mas ok, Pode eles crer. conseguiam botar uma teia na cabeça das pessoas e gravar o que a pessoa estava vendo. Então, e exatamente isso. Eu reassisti esse filme porque isso tem no Cyberpunk que eu tava jogando. Aí eu falei, cara, eu vi um filme que tinha isso. Só que nesse Estranhos Prazeres, não sei por que se chama aqui no Brasil assim, que é Strange Days, a trama gira justamente em torno do Ralph Fiennes, que é um ex-policial, que agora tá numa parada de detetive particular, porque ele é um trambiqueiro do caramba, e um psicopata, ele cometeu um assassinato gravando, o cara fez uma parada que nem no Cyberpunk tem. O cara botou uma teia daquela na cabeça dele e na cabeça da vítima. E ele ficou gravando os dois em looping, o que ele tava sentindo, o que ela tava sentindo, e aquilo era vendido como snuff. Esse tipo de parada. Olha, interessantíssimo. Caramba, Cara, e é olha, eu muito assisti há legal muitos isso. anos atrás, meu Deus, gente. Assisti em VHS, sei lá. Né, Marcos, né? Esse É da Catherine Bigelow esse filme, né? Olha, Sim. Catherine Bigelow. Roteiro do James Cameron, pô. Eu não sei porque ele não dirigiu o filme. Esse filme é legal pra caramba, cara. Tem Juliette Lewis, tem um maior galerão, tem o... Deixa eu ver quem tem aqui, deixa eu olhar no IMDb. Angela Bassett. Tem o Vicente D'Onofrio, novo ainda. Tem um maior galerão, cara. É um Tem filme divertido. o falecido Tom Sizemore. É vou bacana rever, esse filme gente, mesmo. vou rever porque bateu uma saudade desse filme, cara. Porque eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu gostei muito dele, achei ele muito legal, né? Essa maneira como eles imaginam o futuro, né? E tem uma parada que eu acho que, como é que ele grava? Acho que é em fita, né? Ou é um... Qual dispositivo que ele usa pra reproduzir, tu lembra? É tipo um... Eu não sei, acho que é tipo um MDzinho, um disquinho. É um disquinho, né? É no distante futuro de 1999. Cara, isso é muito divertido quando a gente vê passar, né? Já estamos em 2024 e o negócio... Eu tô esperando essa tecnologia até hoje, mano. Cadê, né? Inclusive, é muito legal porque eles usam... Tem uma cena muito legal que é um cara que é cadeirante, que assiste aquela... No Cyberpunk chamava de neurodança. Ele assiste aquilo, o cara é cadeirante, ele pega a gravação de uma pessoa andando na praia, que ela tá parada assim na areia. A cena que eu mais lembrava era essa. Desse filme. Cara, esse filme é muito legal, cara. É muito legal. Muito divertido. O Newton deu um toque aqui no chat, né? A gente tá lendo aqui, ó. Ele falou assim, ó. Uma banda, Symphony X, tem um álbum com a temática da Odisseia, chamado The Odyssey. Recomendo muito. Eu não conheço, Newton. Não conheço. Estarei de olho. Procurarei, pode deixar. Né? Muito legal, muito legal. Legal, muito bom, gente. Agora eu quero assistir Strange Days de qualquer maneira. Eu vou procurar imediatamente assim que acabar aqui. Eu já vou procurar, né? E me deu muita vontade de assistir, né? Felipe, tu respondeu, mas não entendi naquela hora. Tu já chegou... Tu lembra desse filme? Ou tu resenhou? Que tu curte ficar procurando essas obras mais antigas, né? Pra fazer resenha. Cara, eu lembro muito vagamente. Mas, cara, a Bigelow é boa diretora pra cacete, né, cara? A gente fica meio restrito. As pessoas lembram muito da Catherine Bigelow porque ela meio que roubou o Oscar que devia ser do ex dela, né? Que era do Avatar, com Guerra ao Terror, que ao meu ver é muito melhor. E eu lembro que o Guerra ao Terror, na época que foi lançado, ele sequer veio pro cinema, né? Ele foi lançado direto em DVD, ainda era DVD na época. Caraca, pode escrever. Tinha o Jeremy Renner, que... Será que eles reexibiram? Tu lembra se eles reexibiram? Que às vezes acontece isso, né? Reexibiram, né? No cinema, né? Quando o filme ganhou o Oscar, ele foi pro cinema. Mas, porra, cara, ela tem um filme maravilhoso de vampiro, que é o Quando Chega a Escuridão. O bicho é muito maneiro. É legal pra caramba. Dark, é muito bom. Pra caralho. Até o Caçadores de Emoção, cara, que depois foi refilmado legal. como... Eu adoro Caçadores de Emoção. O pessoal fica rindo da minha cara. Bom. Eu amo esse filme. Não, cara, tá maluco. É a melhor versão de Velozes e Furiosos que você pode ver, cara. Sim, porque Velozes e Furiosos é Caçadores de Emoção inteiro, cara. É a mesma coisa, é a mesma plot. Não é, Felipe. Velozes e Furiosos é o Caçadores de Emoção se você tirar o cérebro e o coração do filme Caçadores de Emoção. Aí sobra Nossa senhora, o ódio do Marcos ali na tela. E quando chega a escuridão é aquele filme que eu de vez em quando falo, né? Que eu nunca tinha visto, que é a metade do elenco do Aliens, né?
Inclusive, eles passam na frente de um cinema que tá passando Aliens. Eu fiquei olhando e falei, porra, aí sim, hein? O Bigelow e Cameron Verso nessa época eram bem unidos, cara. Pode escrever, muito bom, muito bom, Muito bom. Ó, eu quero até aproveitar aqui, deixa eu ver, 44 minutos, galera. Vamos aqui puxar uma polêmica que tá rolando aqui. Não vamos deixar passar batido, não, né? Até porque a gente se deu ao trabalho de assistir Emília Pérez, tá, gente? Então, vocês são corajosos pra caralho. Não, a gente foi assistir, porque assim, como é que eu vou ficar... Eu sei que o pessoal tá falando assim, é ruim, eu nunca assisti. Como eu falei, como é que eu vou comentar, seja lá o que for, sem assistir, né? Então, o Marcos assistiu, aí eu peguei também, baixei e fui assistir. E é isso aí, né? Vamos comentar um pouco aqui. Essa é uma resenha recentemente da Isabela Boscov, muito boa como sempre, né? Ela resenha maravilhosamente, né? Mas eu queria aproveitar e sei lá, se você... às vezes a pessoa não acompanha nas redes sociais, mas tá rolando essa polêmica toda referente ao filme. Principalmente devido a Sofia Gascon, né? Carla Sofia Gascon, né, o nome dela. Que é a protagonista, justamente Emília Pérez, né? Uma mulher trans, isso aí é uma coisa fantástica, era para estar sendo celebrado, mas acabou virando uma grande polêmica devido a algumas coisas que ela andou falando. Ela falou, por exemplo, que a equipe imagina, que a gente aqui brasileiro, a gente é foda, né? Primeira vez que né, filme indicado a Oscar, atriz e tal, então o pessoal tá tudo louco, literalmente, né? Tá o urso, sabe aquele urso do pica-pau? Assim, é o brasileiro agora, é o brasileiro, né? Aí o pessoal, claro, tá assim, né? Vamos colocar assim, na minha bolha, eu tenho gente que não é tão maluca assim, né? Tem uns malucos, mas nem tanto. Mas na minha bolha não tem transfóbico. Se tiver, bloque, aliás, audiência. Aqui é o espaço LGBTQIA+, mais friendly total, né? Eu sou mãe de um homem trans, né? Eu posso não ter lugar de fala no sentido de ser uma mulher hétero, né, cis, mas eu sou mãe de um homem trans, então aqui é um espaço de acolhimento, de amor. Mas assim, as pessoas estão, até gente que é de esquerda, e sendo transfóbico, e sendo maluco. Mas a Carla Sofia, ela falou muita merda, ela veio falar que, pedindo para os brasileiros pararem de atacar ela, falando que a equipe do filme Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, né, também tá pedindo, ela falou uma pá de merda, depois ela falou que foi erro de tradução, foi falha, né, Marcos, como é que é, na hora de se expressar, né, porque isso daí retira a pessoa da indicação, né, automaticamente, tem punição, né. Aí, no final, tá virando isso aí, eclodiu um ovo da serpente bem louco, porque aí começou a virar sei lá, uma pororoca de merda, porque encontraram os tweets dela, que não são tweets muito antigos, gente, né? Porque eu mesmo sou a pessoa que eu assumo, né? Que eu, enquanto ser humano, eu melhorei bastante, viu? Porque eu era uma sem noção do caraco que só falava merda também, que se eu não tivesse com a pessoa certa do meu lado, como o Marcos, e conhecendo e falando com gente inteligente, lendo blogs, lendo sites e tendo outras perspectivas, eu podia ser, e qualquer um de nós, gente, nós seríamos perfeitos babacas. Basta você não ter referência nenhuma e você não ter acesso a outras realidades, que não seja seu próprio umbigo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que aí descobriram os tweets dela, coisa de 2021, ela falando besteira e sendo islamofóbica e sendo... Puta, é muito triste ler aquelas coisas que eu não vou nem repetir, né? E aí ela acabou apagando o Twitter, mas já tinham, já tinham printado muita coisa. Pra mim isso aí foi falha até da equipe que faz o merchandising, né, deviam ter conversado com os artistas, ainda mais procurado um pouco, né, o que a pessoa posta nas redes, né, que o pessoal procura. E basicamente tá nesse pé, né, ela parece que piora as coisas cada vez mais, essa atriz, o Jacques Zodiac. Gente, eu preciso puxar um assunto aqui com vocês, que eu sempre gostei do Jacques Zodiac, tá? Começa por aqui, tá bom? Tem um filme dele, tem Um Profeta Sem Palavras, é um filme que me emocionou muito, toca muito meu coração até hoje. E tem Deepan, gente. Pra quem se você nunca, você tá nesse imbróglio ouvindo o pessoal xingar o Jacques Zodiac,
para um pouquinho, respira fundo e não entra no meio dessa muvuca louca da internet e cancela o cara sem assistir nada dele, porque Deep Pan é absolutamente sensacional. Tanto que eu já pensei em fazer temática dele pro podcast, tá? Ele é incrível mesmo. Então, sim, o cara fez uma grande cagada, andou falando muita merda. O que mais? Ele tem uma questão de olhar eurocêntrico sobre problemas muito sérios e uma ferida aberta, né? Que é a questão do tráfico no México e de vidas perdidas. Teve uma subversão temática no filme de transformar uma pessoa violenta, bárbara, numa pessoa heróica e santificada. O filme tem muitos problemas, inclusive problemas de ter um aspecto meio folhetim, né, Marcos? Né? É um novelão, praticamente, mas tudo de ruim que eram as novelas, né? Não coisas boas que eram, né? Mas eu vou deixar o Marcos falar também, que o Marcos assistiu. E Felipe, que eu imagino que você tenha assistido também, né? Assistiu? Não, eu não assisti, mas eu tenho uma parada pra falar sobre a corrida do Oscar. Mas Ótimo. Deixa o Marcos falar. Alan tá de braço cruzado assim, ó. Eu não sei se ele assistiu. Ele tá puto. Eu, na verdade, queria ouvir o Felipe falar sobre a corrida do Oscar. Pode falar, Felipe. Fala aí, amigo. Eu tô curioso. Cara, eu acho que vai ser... enfim, toda essa briga, essa celeuma... Se as pessoas acham que perseguir a menina que falou um monte de besteira aí, de fato falou, não tem como ficar adorando pílula aqui. Se as pessoas acham que isso pode favorecer a Fernanda Torres, eu vou dizer que não vai acontecer. O que pode acontecer é que Emília Pérez fique tão mal falado como filme que talvez perca o Oscar de melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui, mas eu acho muito difícil disso acontecer. Porque o Emília Pérez é um filme de uma grande produtora, é um filme da Netflix. Por mais que a atriz tenha falado um monte de besteira, eu sinceramente sempre sou contra qualquer tipo de cancelamento, porque, ao meu ver, isso não tem efeito prático, efeito material absolutamente nenhum. E basicamente as pessoas que são, entre aspas, canceláveis são geralmente pessoas que estão em algum estado de vulnerabilidade. Isso. Todo mundo erra. Todo mundo se fode, e a real é que assim, só permanece cancelado quem não tem dinheiro e quem não faz parte de certas elites. Até o Harvey Weinstein, que faz parte de certas elites, porque é um homem branco, rico, hétero, poderoso, abusador, esse negócio todo, ele hoje só está preso e cancelado, entre outras coisas, porque ele começou a dar muito prejuízo pros filmes dele. Se ele fosse um cara grande da indústria ainda, se fosse, né, bate na madeira, se fosse um Spielberg da vida, ele não estaria fudido. Ele não estaria preso. Tem dezenas de pessoas, né, abusadoras. Que fala. Sim, exatamente. É sempre o dinheiro. Tem dezenas de abusadores que fizeram muita merda, gente, inclusive, talentosa, e gente que a gente tem que ficar dividindo obra e autor para poder ver, né? Inclusive Roman Polanski, que não tá longe de estar com o mesmo destino do Harvey Weinstein. Então, assim, eu já sou contra cancelamentos no geral. A real, cara, é que essa menina ela não tinha a mínima chance de ganhar o prêmio de melhor atriz. A disputa de prêmio de melhor atriz está entre a Fernanda Torres e a Demi Moore. Contra a Fernanda Torres, pega o fato de que ela não é afiliada ao sindicato de atrizes. Talvez para as próximas concorrências ao Oscar, se tiver um Ainda Estou Aqui 2, mais aqui, talvez ela consiga concorrer aos prêmios no sindicato de atrizes, né? O que é bem difícil porque, enfim, coisas como esse filme, corridas como desse filme são muito curtas, muito difíceis de acontecer. Como ela foi premiada do Golden Globe, isso meio que deu uma equiparada, mas ainda assim o fato dela não estar sindicalizada pesa muito. E assim, as pessoas talvez não saibam, mas a votação no Oscar ela é diferente do Golden Globe. O Golden Globe ela é feita através de jornalistas. Uhum. E a do Oscar é de gente que foi indicada a prêmios da academia. Então, as pessoas que votam no sindicato de atrizes, por exemplo, são as atrizes que votam no Oscar também. Então, boa parte dos votos que foram para Demi Moore devem ir para Demi Moore também no Oscar. O fato dela ter ganho o Globo de Ouro foi muito bem, e o fato da campanha que o Walter Salles está fazendo
pelo mundo inteiro, inclusive com o Celton e com a Fernanda Torres, facilita para que o nome dela seja propagado. E, além disso, perto das teorias da conspiração, rola muito boato de que foi a Demi Moore que conseguiu achar esses problemas da atriz que fez Emília Pérez, basicamente para poder colocar as duas uma contra a outra, né? Depois a Fernanda Torres teve que pedir para as pessoas pararem de ir atrás, né? Porque, enfim, o brasileiro é completamente louco. Isso aqui tá muito mais digna, né? É uma campanha digna, ética, não fica... Pra caramba. É que a gente que é brasileiro é foda, malandro. Brasileiro é do caralho com esse negócio. Não, perde muita noção, cara. Só tu ver. É só tu ver. Eu brinquei lá no off que o Marcos ia ver a estreia do Neymar, mas, cara, só a estreia e a apresentação do Neymar já deu várias brigas até no meio do jornalismo esportivo. Eu já vi. Basicamente porque fã de coisa. Fã brasileiro é muito maluco. Enfim, cara, existe também uma narrativa, entre aspas, de que a Demi Moore esse ano é parecida com o caso do. Caramba, esqueci o nome dele. Brandon Fraser, no Baleia, uns anos atrás, se não me engano, foi até ano passado. É meio de se reerguendo a carreira, né? Sim, é um ator. No caso, ela é uma atriz, e ele era um ator que fez muito por Hollywood, estava aí há um tempão, não sei o que, foi esquecido durante um tempo, sempre teve a carreira meio que não levada a sério, no caso do Brandon Fraser por fazer comédias, e no caso da Demi Moore por ser uma atriz muito bonita. Os dois filmes têm body shame, apesar de que, enfim, eu acho que o Baleia trata de maneira bem torta e a Substância não trata. Eu adoro a Substância, por sinal, não gosto tanto de Baleia, apesar de gostar muito do Nunca consegui terminar esse filme, sabia? Esse filme tava me deixando agoniada de uma maneira assim, não, sabe? É triste, né? Você vê uma pessoa... Mas é agoniante. É maravilhoso, assim, mas o Brandon Fraser, ele era o galã, né? Absoluto, assim, ele ainda é um homem bonito, né? Detalhe, aumentaram, né, a massa ali, né? Mas ele tava tão angustiante pra mim, eu já sou gordinha, né? Que a gente já fica tão agoniado. Você, ai meu Deus, será que eu vou ficar desse tamanho, né? Eu fico pensando. Né? Não é um documentário, calma. Não é um documentário, isso é um filme de ficção ainda, baseado numa peça de teatro. Então assim, os dois têm muito em comum. Então, muita gente acredita que a Demi Moore vai receber esse prêmio tal qual o Brandon Fraser recebeu por A Baleia. E o Oscar tem disso. Às vezes eles não entregam o prêmio a você quando o seu desempenho é absurdo e entregam muito tempo depois. O Leonardo DiCaprio, ele não ganhou por Lobo de Wall Street, não ganhou por Gangue de Nova York, não ganhou por nenhuma parceria dele com o Scorsese, foi ganhar com o Iñárritu no Regresso, que pra mim nem é das melhores atuações dele, entendeu? A Demi Moore talvez ganhe por conta disso. Eu acho difícil um terror ganhar, sabe, Felipe? O fato de que, eu acho que é foda o filme de Substância, maravilhoso. Mas eu acho difícil um terror ganhar, né? A gente torce, né? A gente que é fã, mas pra eles não é um filme de terror. Essa que é a questão. A gente vive batendo nessa tecla. Sempre que um filme... Não é nem isso. Eles vão falar que é ficção científica. Sempre que um filme de terror concorre a algum Oscar, as pessoas automaticamente falam que aquela merda não é terror. Sexto Sentido fez sucesso. Tem risco? Ele não, é um filme de suspense. Eu lembro daquele cara Exorcista, cretino não, lá, filme de o drama. pós-terror. Não pode. Lembra? Que, isso não é terror, é pós-terror. Ai, gente. Eles vão dizer que é drama, com certeza. Vão falar que é um drama. Não, mas vão falar que é ficção científica, que não sei o quê. E tem elementos disso tudo. Porque, cara, cinema é assim, especialmente de terror, tem sempre um gênero que tá junto. Drama. Mas enfim, eu preferia que a Fernanda Torres ganhasse, obviamente pelo desempenho dela, porque eu adoro a Fernanda Torres, eu adoro todas as encarnações da Fernanda Torres, eu adoro a Fátima, adoro a Vani, gosto muito do Ainda Estou Aqui, eu adoro o Marcelo Rubens Paiva, gosto muito do Valtinho também. Então, assim, eu espero que ganhe por conta disso, e talvez pese também o fato de, como o Trump acabou de ganhar, talvez uma resposta política do Oscar seja uma coisa maneira, assim, enfim. Mas eu acho que Eu Ainda Estou Aqui não leva nenhum, cara. Não vai ganhar, obviamente, melhor filme, provavelmente não vai ganhar melhor filme estrangeiro, deve ganhar Emília Pérez.
E Nossa, melhor já atriz pensou? possivelmente ganhar. Ah, mas provavelmente, né, Angélica? Caraca. Porque assim, tinha um indicativo de quem disse que poderia ganhar, porque foi indicado a melhor filme, mas Emília Pérez também. É a primeira vez que 2 filmes indicados a melhor filme internacional, ou melhor filme de língua estrangeira, como era chamado antes, concorrem também a melhor filme. Então, assim, não existe um favorito. Emília Pérez é favorito porque tem mais indicações, teoricamente. É E porque tem absurdo, né? Netflix atrás. 3 indicações, né? Eu tenho uma palavrinha pra falar sobre isso, só antes de passar pro Marcos, que ele tem que dar as opiniões dele, né? Eu quero dizer assim que aqui é todo mundo um pouco mais velho e eu acho que aqui a gente não se emprenha pelo que os outros estão fazendo, a gente não entra no meio da turba violenta. Eu prefiro pensar que nós somos assim. Então eu olho com muita, mas muita preocupação para essa questão de cancelamento. Sabe, das pessoas ficarem gravando vídeo. Não assisti, aqui é Brasil. Eu acho isso horrível. Pode até ser engraçado, mas é absurdo, tá? E isso não leva a nada, não é bom pra ninguém. E você ser atacado pela internet, essa entidade, a internet, pode... A pessoa, como o Felipe falou, já... Veja bem, se a Sofia é uma pessoa problemática ou não, é uma pessoa que falou merda ou não, eu não vou passar pano, as pessoas têm que realmente responder pelas besteiras que fazem. Mas aqui todo mundo falou merda, já fez merda, não me venha com essa, tá? Ninguém aqui é um cristalzinho, paladino da justiça, a gente erra. Graças a Deus a gente erra, a gente aprende pra melhorar. Mas uma internet inteira atacando uma pessoa. Alguém ia gostar, sério, amanhã de você acordar e descobrir que a mulher, tipo, não quero falar essa palavra que a mulher deu fim à própria vida dela? Isso ia ser legal de você ver a Fernanda Torres, por exemplo, ela ganhar um prêmio de uma pessoa que cometeu algo contra si. Então eu acho isso horrível. Eu acho que se você alimenta essa espécie de perseguição, você é danoso, né? Porque a internet tem disso, de todo mundo faz junto. Aqui é Brasil, vamos acabar com a mulher. Cara, e você receber esse ódio de uma vez só, esse mar de ódio, não é pra qualquer um não, cara. Eu, às vezes, aqui, olha que eu sou ninguém, hein? Quem somos nós? Quem é nosso canal? Não importa. Mas às vezes tem gente que fica enchendo meu saco. Às vezes tu recebe um monte de elogio, gente. Mas a pessoa foi lá, falou uma merda, já estragou teu dia. Fala, cara, o que esse idiota tá falando nos comentários? Porque tem disso, né? Cara que não gosta porque eu que sou a host do podcast. A Angélica só fala isso, só fala... Saca, vai catar coquinho, sabe? Vai assistir outro conteúdo, entendeu? Ou então se você for discordar, discorda educadamente. A gente aceita, né, discordância. Mas a questão é muito ruim disso, gente. A gente alimentar isso daí pela fofoca, pela desgraça, pra ver o quanto que essa mulher vai chorar. Então, cara, não sejam assim, entendeu? E eu não tô aqui cagando regra, falando que eu sou melhor que todo mundo, não. Que muito pelo contrário. Eu já errei muito, todos nós erramos, vamos continuar errando, vamos tentar melhorar nesse meio tempo. Mas a gente alimentar isso daí, cara, não é legal. Eu lembro daquela mina, vocês lembram, gente? Que tem aquele cara lá, humorista lá, que tem um canal lá, mega bombado, aquele que tem a cara tatuada e luta boxe. Qual o nome, gente? É o Whindersson, né? Não teve uma vez que uma menina, não sei se ela falou por aí que teve um rolo com ele, ou se colocaram o nome dela junto com o dele. Pô, a menina novinha, gente, a internet inteira foi atrás da mina, a mina se matou, cara. E aí, bicho? Isso é legal quando, onde e como? Então, quando você acorda no outro dia... Foi a Choquei que publicou... A Choquei publicou um perfil enorme. Uma mentira sobre ela e ela se matou. Isso aconteceu também com um quadrinista, o Ed Piscor. Ele foi acusado, se não me engano, de assédio. E ele publicou uma carta de despedida, 41 anos, e se matou. Fez uns quadrinhos geniais, Hip Hop e Genealogia, X-Men Grand Design. X-Men Grand Design é sensacional e Hip Hop e Genealogia é a mesma coisa. Jamais foi julgado e ele se matou. Foi cancelado. Publicou a carreira da pessoa acaba. Pois é, porque cyberbullying que ele acusou. Cara, é bizarro. Isso aí assim, cara. É vergonhoso. Eu não quero que ver a Fernanda no dia do Oscar, ela indo lá receber e saber que, sei lá, a pessoa fez alguma coisa contra si, ou a pessoa tá numa depressão terrível, a vida da pessoa acabou. É isso que a gente quer ver? Sério, a gente quer ver a vida da pessoa acabar. É uma mulher trans, entendeu? Ela, claro, teve a trajetória, a vida dela, a luta dela. O filme tem um monte de erros assim na abordagem, aquela questão de glamorização do tráfego e daquele ser humano lá que claro, também pra mim, não achei, veja bem, eu já vou colocar até uma polêmica aqui, eu não achei o filme tão horroroso, ele tem alguns momentos bons,
interessantes e tal. Veja bem, tem um diretor muito habilidoso ali, né, dirigindo, né? Direção de fotografia, etc, né? Não curti muito as músicas, não é nem porque eu não gosto de musicais, e sim porque eu achei que elas são um pouco deslocadas, né, do filme, assim. Elas poderiam, desculpa, gente, elas estarem em momentos diferenciados, né? Ou elas serem cantadas, tipo assim, elas serem tocadas em vez de cantadas. Penso assim, né? Não sei, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho essa postura persecutória de quem gosta de cinema, de quem tá na internet, somente gente de esquerda, muito preocupante. Muito preocupante. Marcos, pode falar, querido. Comecei a ter tosse aqui, tanto falar. Ah, imagina. Ah, agora, tirando todas as polêmicas e atendo-se para mim, na minha opinião de público, né? Não sou crítico, nada. O que eu vi na tela, independente da polêmica do que aconteceu né, nos bastidores e depois da repercussão. O que eu vi na tela foi um pastiche do mais ordinário possível da estética dos filmes latinos, dos filmes do Almodóvar, dos filmes da América Latina. Foi uma reprodução porca, safada, pastichenta da estética latina, feita por alguém que não entende, não conhece, tem um olhar preconceituoso sobre ela. O roteiro, para mim, foi escrito por alguém que tem dano cerebral. Então, esse cara, ele dirigiu De Tanto Bater Meu Coração Parou, Lindo. Ferrugem e Osso, ele dirigiu De Pan, O Refúgio, ele dirigiu O Profeta, só filmes excepcionais. Ele deve ter tido ele tá com demência, esse cara. Meu Deus. Só pode, porque esse filme, o roteiro, é difícil de explicar, nada faz sentido. Tudo parece fazer sentido no papel, na prática. É tipo, eu vou lá dando spoiler, mas olha, pelo amor, eu vou te falar uma coisa, falar alguns spoilers até para poder. Tem um momento em que um determinado personagem ele cria uma ONG para tentar descobrir os corpos de pessoas que estão em cemitérios, em covas coletivas, cemitérios clandestinos do cartel. Eles vão simplesmente nas prisões e os caras falam, não, a gente escondeu 30 corpos ali, 200 ali, criminosos, perigosos, que estão na cadeia, saem falando onde esconderam corpos nos cemitérios clandestinos, que o cemitério é clandestino para as pessoas não encontrarem os corpos e não imputarem a você aquele assassinato. Até porque, além das famílias, o cartel também não quer que você diga onde é que tá corpo de ninguém. Aí, a explicação, sabe qual é que é? Eles estão arrependidos e eles querem fazer o bem. Tem essa frase no filme, eu falo, gente... Não é possível isso. Não, quem escreveu esta, né? O filme prega a ideia de que assim, o chefão do cartel, o cara que deve ter mandado matar 50 mil pessoas, pelo menos, ele era malzinho porque ele não pôde fazer a transição de gênero dele, ele não podia se assumir como uma mulher trans nesse mundo machista, violento, que é o mundo do tráfico. A partir do momento em que ele faz essa transição, ele vira uma pessoa ótima. Né? É mágico isso daí. De uma por isso que as pessoas trans estão ofendidas, porque elas são retratadas no filme, todo esse processo muito complexo, muito interessante da transição de gênero, que na verdade você já é uma pessoa, se você é uma mulher trans, você tem um corpo de homem, você já é uma mulher, você passa por um complexo processo de adequação do seu corpo. Tudo isso que poderia ser interessante de ser abordado no filme é simplesmente passado de lado. O Jack Odiar tem uma ideia na cabeça dele do que é uma transição de gênero, e ele botou no roteiro qualquer coisa que ele acha que é. Ele tem uma ideia na cabecinha dele do que é o cotidiano de um chefão do tráfico do México. Ele botou qualquer coisa ali, sem pesquisar, sem se preocupar, ó. E aí, as motivações dos personagens, por que eles fazem alguma coisa. Tem a Zoe Saldanha, coitada dela, ela se esforça, ela dá... O filme, na verdade, a grande protagonista do filme, na verdade, é o personagem da Zoe Saldanha, não a Emília Pérez.
A Zoe Saldanha, só que ela é uma atriz esforçadíssima, ela tenta tirar o máximo, só que no final das contas, o personagem dela, no meu entender, é uma hipócrita, uma pessoa que, assim, ela comete uma série de crimes, ela vive muitíssimo bem no luxo do dinheiro que ela ganha, nem ela, nem o chefe do tráfico, que depois faz a transição, forja a própria morte e vai viver, sabe como? Curtindo o dinheiro, né? Ele nunca abre mão do dinheiro, ele nunca paga pelos crimes dele, né? Que ele cometeu quando era chefe. E aí depois, quando ele transiciona e se torna a Emília Pérez, o que ele faz? Ele cria uma ONG para tentar encontrar, revelar para as pessoas, para as famílias das pessoas que foram assassinadas pelo cartel, 500 mil pessoas. Veja bem, ele no mínimo mandou matar umas 50 mil. O que ele faz é ficar no luxo da casa dele, riquíssimo, com o dinheiro do tráfico e dessas mortes, tentando mostrar para as pessoas das famílias onde é que estão os corpos, escondidos os corpos. Ele não enfrenta o cartel em momento nenhum, ele não tenta dar nenhum golpe no cartel, dando informações para a polícia, ele tá nem aí. Ele acha que essa é a redenção dele. Os mexicanos, quando viram isso, quando viram o filme... Marco, deixa eu só te corrigir, que tu tá falando dele, ele... Ah, desculpa, ela, perdão, desculpa, pelo amor de... na verdade, ela usava o nome masculino de Manitas, né? Antes de transicionar. Ela, em nenhum momento ela é confrontada com os resultados, ela não precisa ser... Ela, resumindo, ela apaga esse lado da vida dela, que ela mandou matar umas 50 mil pessoas e beleza, vou continuar minha vida, faço uma ONGzinha e em um determinado momento ela vai virar santa. O pessoal do México ficou absolutamente assim... O pessoal ficou chocado quando falou: o que é isso? Sério? É isso mesmo que você está apresentando pra gente? Então, o filme tem uma coisa de emular essa coisa meio exagerada da novela mexicana, mas ele faz da pior maneira possível. E os números musicais, pra mim, eles são, não sei, esquecíveis. É um pouco mais legal, os números musicais são um pouco mais legais do que os do Coringa. Ai, lá pelo vem, menos. Sabia. Um pouquinho mais legais. Eu sabia. Né? Porque também pior do que aqueles era difícil, né? Mais chatos do que aquele era difícil. Mas, eu acho que a gente já bateu nossa cota de falar mal do Coringa 2 hoje, porque tem que sempre que... Eu tô bem curioso se nos episódios de Silo e de Severance a Angélica consegue encaixar os xingamentos do Coringa 2, mas continue. Não, agora, teve momentos em que eu gargalhei alto no filme, porque ele funciona... Sabe o Gente Grande do Adam Sandler? Filmão. Ele, enquanto filme, não fale não. Enquanto drama, ele funciona pra você rir que nem você iria rir do Gente Grande do Adam Sandler. Ele é tão idiota, é tão estúpido, que você começa a rir da estupidez que você tá vendo na sua frente. É basicamente isso que eu achei do filme, mas enfim. Cara, eu tava assim... O Marcos falou. Não precisa falar mais nada, velho. Não precisa falar mais nada. O filme... tu viu o filme? Pra mim é a mesma coisa. Olha só, eu acho que o filme realmente tem muitos problemas. Ele tem momentos bonitos. 13 Oscars. É que a proposta que o cara colocou que é difícil de engolir, né, gente? Não tem como, né? A gente que assistiu Narcos e tal, e, porra, é uma ferida e, tipo assim, uma coisa que pro povo, né? Porque não, como a Isabela Boscov bem recordou, não morre gente, né? E os conservadores têm maneira de falar, só quem tá envolvido que morre é mentira, morre cidadão comum, entendeu? O pessoal morre nessa guerra aí, morre família inteira. É um negócio terrível. É que nem o tráfico daqui do Rio, cara. Aqui no Rio, se eu demole, enfim... Não vou falar pra vocês que eu sou santo, não, mas eu não sou usuário frequente de drogas ilícitas. Cara, se eu tiver aqui na minha rua, a 10 passos eu tô numa boca de fumo. Se rolar um tiroteio aqui, eu vou de arrasta pra cima muito facilmente, cara. E a gente tá falando de uma outra realidade. Enfim, eu não vi o filme, eu não gosto de emitir absolutamente nenhuma opinião sem ter visto o filme. De repente eu vejo e... acho ele camp, acho divertido, acho diferente de vocês, eu acabo gostando. Pode ser que aconteça até porque geralmente... Tem muita gente, Felipe, que tá falando sem ver,
Né? Gente, Pois é. assista. Detalhe, eu digo uma coisa assim. Apesar do que a gente está falando, assista, né? Tem a sua própria opinião. Se você quiser emitir opinião, porque senão, se você for só se ater ao que está sendo falado na internet, a toda a fofoca, a toda. Saca? Assista, entendeu? Mas não quer pagar? Angélica, Abaixa. E tem gente até que fala assim, não, o filme tem que ser embargado porque ele traz uma visão errada sobre os... Gente, olha só. Cagado que a gente já assistiu. Tem diretor filha da puta que a gente adora. Que, pô, a gente gravou um programa inteiro. Sim, mas nem precisa ser isso, cara. Bicho, olha só, a gente tem um monte de hétero que é honesto e hétero que é trambiqueiro. A gente tem um monte de viado que é honesto e um monte de viado que é trambiqueiro. A gente tem um monte de... Exatamente. Então, tipo assim, você às vezes colocar um personagem trans sendo um trambiqueiro é um negócio que boa parte da camada trans da população vai achar maneiro porque tá cansado de ver os personagens LGBT sendo necessariamente coitadinhos. Sofredor, então, assim, né? eu não acho que tem... O cinema de terror, por exemplo, ele tem muito personagem que tangencia a teoria queer, e eu não sou exatamente um especialista nisso, eu leio um pouco sobre, e vejo muito filme sobre, mas eu não sou muito letrado nisso. Acho que tem muita coisa para poder analisar, e muita coisa interessante pra cacete pra poder analisar, mas no cinema de terror tem muita coisa sobre isso. Por exemplo, Psicose, que acho que é o filme que as pessoas mais lembram, muita gente acha ele confuso porque não sabe exatamente qual é a questão do Norman Bates, e o fato dele se travestir tratado como se fosse parte da psicose dele, da doença dele, quando claramente não é. E sinceramente, como é um personagem fictício, a gente nem sabe exatamente o que ele é. Se ele é um sujeito hétero, se ele é um cara que gosta de crossdresser, se ele é transexual, se ele é um cara que não pôde transicionar. Mas enfim, fora Psicose e todo o diálogo que se baseia em Psicose, boa parte dos filmes de terror italianos, de assassino, tem personagens que ou tem parafilias, que são, acho que não é nem o termo mais utilizado, mas que são, entre muitas aspas, doenças de origem sexual que mexem com a mente, e algumas ligadas inclusive a questões de gênero. O cinema italiano tem muito disso, inclusive filmes do Argento. O cinema slasher também tem muito disso. E aí, sobretudo, 2 filmes. Os 2 eu escrevi já sobre. Um é O Trem do Terror, que é o filme com a Jamie Lee Curtis de 80, que se passa na virada do Ano Novo, mas claramente era para se passar no Halloween, cujo personagem... eu não vou dar spoiler, porque é uma revelação meio coisada, mas um dos vilões é um sujeito que se transveste, e o ator que escolheram era um cara que fazia show de drag. Então, assim, essa parte é muito boa. E o outro é o Acampamento Sinistro, que tem um final super infame. Tem o Vestida pra Matar, por exemplo. Pô, exatamente. O nosso De Palma, que é outro que diz que não gostava de diálogo, mas é impossível ele não gostar, porque, enfim, ele pegou até compositor de diálogo botando os filmes dele, mas tudo bem. Não, ele não conhece. Tá bom. Não gosto. Acreditamos. O que não seria uma indignidade, inclusive. Eu adoro De Palma, mas enfim. No Sleepaway Camp também tem isso. E muita gente que estuda a teoria queer defende que o Sleepaway Camp não é um filme transfóbico. Porque ele coloca primeiro porque o final do Sleepaway Camp, ele não deixa, o Acampamento Sinistro não deixa muito claro se a Angela escolheu ou não ser uma menina. Aparentemente ela foi obrigada pela tia completamente louca dela. Segundo, que se ela realmente for uma mulher trans, ela está castigando todas as pessoas que cometeram bullying com ela. Então, é como se o público trans que vai ver esse filme, ele olha para aquilo dali e fala, caramba, ela faz tudo que eu gostaria de fazer. Ela mata absolutamente todas as pessoas que são mais com ela. Então, assim, ainda assim tem um senso de vingança. Então, talvez o filme não seja transfóbico, talvez ele seja um filme que está colocando o trans num papel que não seja só o de vítima. E as pessoas que são normalmente vitimadas, elas se irritam muito com isso.
As partes da sociedade que são minorias, elas se irritam com ser retratadas sempre da mesma forma óbvia. Vamos lembrar que a gente está num país onde que existe um índice assustador de assassinato a pessoas trans, LGBTQIA+, no geral, né? É um país muito violento, né? Então a gente entende, né? Mas tem filmes aí que abordaram essa questão de crossdresser para transgeneridade. Aquele lá acho que como é que é a garota? Que é com o cara do Animais Fantásticos, Marcos. Garota dinamarquesa. Garota dinamarquesa. O pessoal falou que não é assim, gente. Você coloca uma roupa, já sou uma mulher trans, não é assim que funciona, né? Então, é claro, isso daí é uma questão que tem que ser respeitada, mas eu tô aqui acompanhando os comentários da nossa amiga aqui do Cinema Mundo Afora. Olha só, deixa eu só ler para vocês. Ela diz assim, né? Emília não precisava pedir dinheiro para encontrar pessoas. No filme, a personagem Emília Pérez. Desaparecidas, era só dizer aonde mandou enterrar as que Manitas matou, né? Já tinha uma quantidade considerável, né? Aí continua, fala assim, a Rita, que é a advogada, só entra pela coisa toda pelo dinheiro. Aliás, tem uma cena dela rindo e chorando, né, pelo dinheiro. E não tem objetivo a personagem, né? Aí continua aqui falando que os gatos pisaram no teu pé, Marcos. Não, os gatos não estão no quarto dele, porque basicamente, senão não deixa ele gravar nada. Aí fala assim, que cinema é registro, inclusive do tipo de pensamento de uma parte da sociedade em um momento histórico. Não dá para cancelar nenhum filme, não. Nenhum. Exatamente. E sabe quem falava uma coisa que eu gosto muito, nosso amigo Sérgio Vieira? Ele fala que podcast também é um registro. Né? Então, se você pega, assim, ainda mais a gente que nós somos um podcast muito antigo, 15 anos. Tem momentos que eu só for reescutar o que eu falava no podcast, eu sinto vergonha, era pra ser idiota, imbecil. Ou tinha algum homofóbico na sala e eu não chutei esse homofóbico por algum momento. Então, cara, ninguém está livre de ser cancelado a qualquer momento. Basta pesquisar a tua história, o que você já escreveu e tal, né? A gente, né, nós somos reflexo do que os nossos pais acreditavam ser o certo e errado, e às vezes acontece de que, eu sou de família católica, nível assim do pessoal que a minha mãe, me botou pra fora de casa aos 20 e poucos anos, porque eu não fazia a cartilha do que a família achava o certo, né? Então, claro que a gente acaba desenvolvendo um monte de coisas, reproduzindo um monte de merda que eles falam, mas, cara, às vezes algumas pessoas, como eu disse, repito, tem a sorte de encontrar pessoas legais, um companheiro legal, uma pessoa que fala, porra, meu, o que tu tá pensando tá muito errado, entendeu? Tenta ler mais, assistir canais assim, assado. Eu falo isso. Quando eu pego uma pessoa intolerante, muito intolerante, e, é claro, com o bolsonarismo, às vezes não dá mais nem pra fazer isso, eu falo, poxa, tenta assistir esse vídeo, esse canal que é tão legal. Tem um canal que eu até recomendo, Transmissão, né, que é muito maravilhoso, muito legal. E saca, ler blogs, ler textos, ver documentários. A gente já tem um leque legal pela questão cinematográfica, que tu pega até coisas culturais, né, e tal, né? Aliás, deixa eu até comentar com vocês aqui na live que eu consegui bolsa para fazer geografia, né? E eu fiquei celebrando isso o dia todo aí, né? Então, futuramente eu posso ser uma geógrafa ainda por cima, né? Vai vendo, né? Mas só comentando essa pequena felicidade que eu tive, né? Mas assim, nós somos o conjunto das coisas que os nossos familiares ficavam buzinando na nossa orelha. Às vezes até a gente negando, porque eu sempre fui assim, sempre. De negar esse pensamento excludente e tal, mesmo quando eu não tinha quem me ajudasse, sabe, amigos, que nossos amigos, quando a gente é jovem, eu tenho 54 anos, era um monte de ruê, gente. Tinha amigos aí que adoravam zombar de gay e tal, de travesti, sabe? Era terrível. E, cara, e você às vezes não consegue chegar e falar, porra, meu, para de fazer isso. Hoje em dia, eu sou uma mulher adulta, madura, né? Não sei vocês, né? Pra mim, falou isso, malandro. Eu paro a pessoa e falo, malandro, você tá falando com quem? Entendeu? Mas, cara, é uma outra época, eu sou uma outra pessoa. Então, eu não tô aqui defendendo a Carla Sofia Gascon, que falou um monte de merda e continua falando e tá piorando muito a situação dela.
Mas eu acho perigoso, né? A gente tentar embarcar nisso daí e ficar todo mundo fazendo isso, alimentando isso. Torcer pelo Ainda Estou Aqui, eu torço muito. Eu quero muito, muito de todo o meu coração ver a Fernanda Torres ganhar um Oscar, sabe? Vai ser muito emocionante. Vai ser uma cerimônia que muito tempo eu tô querendo pra caraca assistir mesmo, né? E acompanhar. E eu quero estar com meu filho assistindo. Mas a gente pode ser melhor, né? A gente pode ser menos cuzão, né, gente? Não sejamos cuzões, né? Deixa essa galera da extrema-direita, essa galera, né, ser cuzão e a gente tenta dar um freio, né? Dar uma segurada e não alimentar esse monstro que é a internet, que é destruidor de vida, cara. De sanidade mental, de tudo, né? Só isso, gente. Só, desculpa aí a mensagem, né? Mas eu tô vendo isso, acompanhando isso muito preocupada, né? E pensando que realmente o que tá acontecendo, né, gente, né? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Ou não? Pesou o clima. Eu compartilho um pouco da opinião do Marcos. Um pouco não, é igual. Ah, bom. Eu não sei porque que esse filme tem 3 indicações ao Oscar. Como ele pode ser melhor do que o Poderoso Chefão, eu não sei. Mas. Não, tipo okay. Senhor dos Anéis, né, não, mas isso aí não indica nada, gente. Tem dezenas de filmes que tem 10 indicações. Indica que na época o lobby funcionou pra dizer outras coisas, sabe? E a Netflix vencedor de Oscar, dinheiro, né, Felipe, também, né? Muita grana. Também, né? A Netflix quer botar alguma coisa lá, né? Cara, assim, a Netflix, ela conseguiu, né? Em outros anos, inclusive com Roma do Cuarón, mas que é bom pra caralho, né? Gente, é assim mesmo. Tem que sempre lembrar que o Oscar é um prêmio da indústria para a indústria, então se não funcionar não significa nada. O filme do Walter Salles é maravilhoso, e se você quer ir atrás de outras coisas do Walter Salles, tem muita coisa boa dele, não é só a Central do Brasil. Terra Estrangeira, por exemplo, é foda pra caralho, inclusive com Dona Fernanda Torres. O Walter fez muita coisa foda. Diário de Motocicleta eu acho maneiro pra caralho. Vá atrás das coisas da Fernanda Torres, vá atrás das coisas do Selton Mello. O Selton Mello, inclusive, é um bom diretor. Eu não gosto tanto do filme da minha vida, mas o Feliz Natal, que é o outro filme que ele dirigiu, é sensacional, vale muito a pena ver. Eu conheço muito ele enquanto ator, né? Adoro aquele filme do Palhaço. O Palhaço legal, também é direção dele. E o Feliz Natal, cara, é muito doido, porque lembra do Lúcio Mauro? Não o Lúcio Mauro Filho, o Lúcio Mauro. Sim. O Lúcio Mauro, eu não sei se ele falou isso pra promover o filme, pode ser que seja uma mentira, mas ele disse que a primeira cena de beijo que ele fez foi no Feliz Natal, cara. Sério? Assim, veteraníssimo já. Caraca, agora dá vontade de ficar procurando. Não, o filme acho que é 2007, 2008, ele é muito legal, cara. Não, digo assim, na carreira do Lúcio Mauro, que é um cara mega veterano, não é possível que ele não tenha cena de beijo, gente, caramba. Eu não sei, cara, pode ser que não, porque, enfim, realmente ele era... Eu lembro do Lúcio Mauro já mais coroa, né? Televisão pré-anos de 80, bicho, é muito difícil. Você estava até comentando outro dia, né? De Família Trapo, você não acha nada? Você acha que é fácil achar novelas pré-anos 70? A Globo de vez em quando faz uns resgates lá de novelas. Na Globoplay tem algumas aí que eles andaram remasterizando e tudo. Sim, não, tem alguns que é um projeto chamado Fragmentos, que é basicamente pedaços de novela, né? Assim, pedaços de capítulos. Algumas eles conseguiram resgatar todos, mas é muito difícil, cara, porque, enfim, também não existe uma preservação, especialmente para coisas de televisão, muito grande para esse tipo de arquivo. Mas, gente, é isso. O cinema tem muita história boa aí. Toda semana estreia filme bom e filme ruim. Tentar focar nas coisas legais e, como diria o Renan do Choque de Cultura, energia aqui no alto, cara. É nóis, gente. É nóis. Não quero saber de depressão aqui no Masmorra Racine. Não, aqui, né? Mas de vez em quando a gente tem que comentar certas coisas, porque senão a gente parece que tá concordando, né? Eu não quero que. Não. Eu espero você que pontuou perfeitamente, cara. A nossa audiência, ela entenda, né? Que. Tipo assim, a gente faz cagada. Eu adoro brincar, gente. Eu sou muito, muito ruim, entendeu?
Mas eu fico meio preocupada, assim, bateu uma certa preocupação. Quando eu vi, Complicado comecei a mesmo. ver a mina chorando e tal, e falando da filha dela chorando, a gente sabe que também tem um lance como é que eu posso dizer? De também, falam que é um pedido de desculpa meio furado e tal, mas, cara, sabe, meu, vamos continuar Complicado. torcendo pela Fernanda Torres e tal. Sabe o que vocês podem fazer, quem chegar aqui depois tudo? Meu, vão lá no IMDB, porque o pessoal falou que no IMDB, o Ainda Estou Aqui tá precisando de pontuação pra aparecer, tipo, entre os 25 melhores, um negócio assim. E como muita gente não acessa IMDB, mas não tem login, que é super fácil de fazer, né? Super bobinho mesmo de fazer. Vale Uhum. a pena ir lá pra pontuar o filme, pra dar nota boa lá, pra ajudar a aparecer mais o filme. É legal, né? Essa força a gente pode fazer, né? Aí não ficar indo no perfil da mina xingar ela. Bom, o pessoal que é homofóbico, é transfóbico, meu, tá fazendo a festa, assim, xingando de coisas horríveis, cara. Eu sinto muita vergonha disso. Dá um ódio, um nojo, né? Basicamente. Mas, gente, é Eu, como isso, não né? tenho mais Twitter, eu não tenho Tu não mais Twitter, tem? então não sei o que acontece. Não sei, me A minha excluiu conta eu minha também conta. encerrei, viu? Agora eu só tenho só no Blue Sky. Eu tenho no Blue Sky. Eu não preciso. É. O tio Elon excluiu a minha. Foi lá e falar, Eita, calma aí, o eita. brasileiro. Sai Boa daí. noite, Las. Quem chegou aí também no finalzinho. Gente, a gente já tá aqui então 1h29 de live. A gente vai finalizando aqui. Mas eu quero aproveitar antes de finalizar, pedir para cada um deixar seu recado aí, seus sites e blogs, seus projetos. Começando com você, Felipe. Dá aí o seu recado, querido. Bom, gente, sempre um. Olha a moto aí, maravilhoso. Eu gosto muito de morar no Rio por causa disso, muita moto. Bom, gente, sempre um prazer conversar com vocês. Eu adoro cada um de vocês três. Se vocês quiserem ouvir o podcast está meio parado agora, deve voltar em fevereiro. Mas tem texto meu praticamente toda semana, uns 2, 3 textos lá sobre filmes de terror. De vez em quando eu faço indicação de podcast. Em breve devo. Eu não sei se eu indico o Masmorra, porque é foda, né? Porque eu já sou praticamente da equipe. Aí se eu me sinto de uma meio Isso é Não, cabotina, assim, de. praticamente não, o senhor é da equipe. Pois é. Você e Mas o enfim, Alan. mas eu vou indicar, eu vou indicar. O foda é que aí vai virar uma babação de ovo tremendo. Que eu indiquei um podcast de diálogo chamado Mundo Diálogo, é muito legal, é do Marcelo Carrard, é foda pra caralho. Legal. Procurem lá também. E é isso, gente. Se quiserem ler os textos, está lá, cinealerta.com.br, eu publico nas minhas redes sociais. E é isso. Desculpa aí que eu tô um pouco resfriado, Né? Sim. Mas é isso, gente. Vou fazer assim, por favor, pode falar. Por favor, não sejam transfóbicos. Eu imagino que as pessoas que chegaram até aqui provavelmente não são. Gente que ouve o nosso podcast dificilmente vai ser. Mas eventualmente pode ser que a gente fure bolha. Cara, se você pensa dessa forma, ninguém nasceu sabendo tudo. A gente pode melhorar. E, sinceramente, cara, não faz sentido você gostar de arte, achar arte foda, achar maneiro pra caramba. Concordar ou não com as nossas análises, mas assim, apreciar a arte da forma como normalmente nós apreciamos, com discordâncias e concordâncias, não é possível que você consiga ter um pensamento tão tacanho em relação a pessoas que não se identificam com o sexo biológico delas, sinceramente. A sociedade ela muda, as coisas mudam, os termos mudam, a língua se transforma, tem coisas que são forçadas sim, mas boa parte dessas transformações aconteceriam normalmente. Gírias se tornam palavras durante a existência da língua, que dirá formas de você tratar as pessoas. E as pessoas só querem viver, cara. Por favor, é só né? isso que elas estão pedindo. Elas não estão pedindo privilégios, não, elas só querem viver. Só de viver, elas já vão ficar extremamente gratas. O que você consegue fazer com sua mulher na rua, ou com seu homem, caso você seja mulher hétero ou homem hétero, essas pessoas elas querem conseguir andar de mãos dadas sem levar uma lâmpada fosforescente na cabeça, entendeu? É só isso. Sim. Concordo demais, meu amigo. Ó, o Thiago chegando no final. Tudo bem, Thiago? Beijo, meu amigo. Estamos já encerrando aqui. Ô, Marcos, deixa o seu recado aí, meu querido. O recado é que todo mundo tenha uma excelente semana, cuidem-se muito bem, tomem bastante água, porque o calor tá terrível. Nem fala. E reforço aí o
tudo que o Felipe falou contra o preconceito e tudo que você falou também contra essa política, essa coisa do cancelamento, né, do cyberbullying. É isso aí. Ah, Não, muito não, bom. não sejam transfóbicos, não façam cyberbullying contra as pessoas, né? Enfim. Não, e lembrem também que lá no site, viu, masmorracine.wordpress.com, tem no sidebar, né, que é aquela barra lateral, à esquerda, tem a estante virtual do Marcos, gente. O Marcos tá precisando vender muito livro, porque as coisas tá feias, entendeu? Então tem o linkando lá, tá assim, Marcos Pereira, estante virtual. Se estiver procurando o livro, agora vai ter volta às aulas, né? Tem muita gente procurando conteúdo, o Marcos tem bastante coisa lá, não deixe de visitar a estante virtual e mais do que isso, o perfil do Marcos, né? O que o Marcos tem no sebo, o que ele está cadastrando. Gente, vamos dar força pro trabalhador brasileiro aqui, os ferrados aqui na vida, precisam ganhar dinheiro, né? Trabalhar, né? E antes tarde do que nunca, né, Thiago? É verdade. E obrigada. E Alan, você quer deixar um recado, avisar da Twitch, dos jogos? Tô vendo que você tá agora entrando bastante. Dá aí seu recado, meu amigo. É isso aí. A Twitch voltou à vida, ela foi exumada e todo dia eu tô lá de 8h30 às 10, mais ou menos, fazendo uma jogatinazinha. Tô jogando agora Ghost of Tsushima, que é um filme pronto. Era só filmar. Ghost of Tsushima era só filmar, cara. É lindo, que coisa né? linda. Que jogaço. Esse jogo é fudido, cara. Bonito pra caralho. Vai tomar no cu. Muito bom, cara. Era só filmar. Era só filmar, pegava, sabe, meia dúzia de ator, filma que tava pronto, ia ganhar um Oscar. E é isso aí, é só aparecer por lá no Oi, tio Alan, que eu estou lá. E quem chegar, dá um alô. Essa semana não deu tempo de eu ver muita coisa, mas eu já estou aqui com a listinha de 6 coisas para assistir. Então, se nós tivermos na quarta-feira outro podcast, eu vou falar 1000 vezes. Ainda bem que você lembrou. Agora toda quarta-feira vai voltar a ter live, gente. Nem que seja pra gente bater papo, só conversar, jogar conversa fora. Não tem. Às vezes não precisa nem a gente se preocupar de recomendar. É só pra gente poder trocar ideia com vocês, aparecer ao vivo aqui, né? Obrigada, Alan. Obrigada, Felipe. Obrigada, Marcos. Meu recado final aqui, gente, é que é um recado importante, hein? A gente tem essa pasta no OneDrive, né? Que a gente deixa nossos podcasts. Estamos deixando todos os episódios de The Twilight Zone, a série clássica e tal. Severance não, mas Silo tem tudo lá. Tem quadrinho de Silo, livros. É uma pasta que, infelizmente, o OneDrive andou aumentando o valor, né? Foi para um valor bem salgado. Então, a gente está fazendo o seguinte. Estamos pedindo doações para poder pagar mensalmente essa pasta. Se você puder doar, o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Não importa o valor, gente, 5, 10 reais, para que a gente não perca essa pasta. Porque ou a gente vai começar a liberar a pasta só para quem está apoiando. Por quê? Porque senão a gente não consegue, gente. A gente não consegue manter. Tá um valor muito alto, né? Infelizmente, essa questão de drives e tal, você vê que tem gente até que tá gerando uma polêmica, que tá cobrando para acessar os drives. Nosso caso nem é esse, é porque a gente mantém também o nosso conteúdo lá. Os podcasts de 15 anos. Na verdade, você vai ajudar a gente a manter o nosso acervo em áudio, gente. Porque a gente já perdeu HD, já perdeu o site inteiro, mais de uma vez, 2, 3 vezes. E, cara, a única maneira que a gente está conseguindo conservar os nossos podcasts com segurança é no OneDrive, no momento, né? E tal. Então, se você puder ajudar, nos ajude. Ou então você pode apoiar no Apoia-se mensalmente também, que você pode assinar um valor 5, 10, 20 reais. E acho que é no cartão de crédito, é uma coisa que não pesa também, é um apoio seguro. Né? Mesmo a gente tendo que pagar uma taxinha para o Apoia-se, a gente recebe direitinho, tá? Gente, fiquem muito, muito bem. Espero que a gente se encontre em breve. Sexta-feira, sexta ou sábado, vai ter eu cobrindo, né? Quem sou eu? Não sou jornalista, né? Mas, tipo assim, eu comentando sobre o episódio de Severance, tá? Que muita gente tá curtindo. Então, não deixe de seguir o site aqui, de apertar o sininho, se inscrever, porque fatalmente vai ter podcasts aqui para vocês e a gente vai voltar em breve. A gente está atualmente, né, para quem quer saber dos nossos podcasts temáticos e tal, a gente está fazendo Galeria do Terror. E é muito longa essa temporada, gente, né, Marcos? A gente tá conversando que, tem coisa de 3 meses.
Então, o que a gente vai fazer? Nesse meio tempo, a gente vai tentar ir gravando programas, nem que seja só sobre um filme, de um projeto e tal, pra gente ir entregando nesse meio tempo, né? Então, ou seja, a gente vai voltar também com essa questão de assistir os filmes e comentar e tal. Grandes filmografias a gente vai deixar mais para metade do ano, alguma coisa do gênero. Mas, por enquanto, estamos em Galeria do Terror, né? E vamos até o final, até acabar a temporada, tá? Quem gosta de Rod Serling, gosta de Night Gallery, vai ter muito conteúdo aí, tá certo? Beijoca, se cuidem, tudo de bom pra vocês, gente. Beijoca a todo mundo, Thiago, Laz, nossa amiga do Cine Mundo Afora, o querido Newton, a Chloe. Fiquem muito bem, gente. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.